Olá, a paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos meditar no chamado de Abraão. Porque Deus escolheu Abraão para ser o pai da nossa fé. Por que estudar a fé de Abraão? Olha, nós fazemos essa pergunta para que você possa se despertar e conhecer um pouco a respeito da palavra de Deus. Abraão, ele é chamado o pai da fé, conhecido como o pai na fé, o pai de todos os que creem na Bíblia de Deus. Amém? Nós podemos encontrar também lá em Isaías que Deus fala a respeito da fé de Abraão, este nosso pai maravilhoso, e também de Sara que nos gerou. Portanto, todos os que são da fé, os cristãos, são obviamente a fé que nos faz fortalecer na palavra de Deus. Há 7 promessas que Deus deixou para Abraão. Quantos são os descendentes que Deus deixou? Tanto judeus quanto gentios são os descendentes. Verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé. Tanto judeus quanto gentios. Quem é da fé? O filho de Abraão, diz o texto sagrado. Vamos encontrar em Gênesis, capítulo 11, 27 e 28. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Anoá e Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai na terra de Terá, ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. O que quer dizer isso para nós, amados irmãos? O que eu quero te dizer? O irmão de Abraão, pai de Ló, era chamado Arã. Então, ele veio a falecer, morreu lá na terra de Ur dos Caldeus. E, portanto, Abraão saiu de sua terra, obedecendo a palavra de Deus, e levou seu filho Ló, que era seu sobrinho, filho de seu irmão, porque ele tinha como filho esse sobrinho. Portanto, ele não tinha como deixar Ló sozinho. Era um cuidado. Então, nós vamos encontrar em Gênesis 11, 29 e 31, que diz o seguinte, para comprovar o que eu estou te dizendo. E tomaram Abraão, a Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E tomou Terá, Abraão seu filho, e Aló, filho de Terã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali, e foram os dias de Terá 250 anos, e morreu Terá em Harã. Então, o que eu quero dizer? Que Abraão, muito cuidadoso com seu sobrinho, trouxe com ele para si os caminhos que ele deveria percorrer. Eu te digo mais ainda, esse caminho que Abraão percorreu, melhor dizendo, essa viagem, o objetivo de Abraão, ele era chegar em Canaã, mas ele encontrou Harã. Harã era uma cidade muito peculiar, uma cidade muito fértil, e nesse contexto, Deus entra na vida de Abraão aos 75 anos de idade. Ele era casado com Sarai, mas ele, até a presente data, não apresentou nenhum de seus descendentes, não tinha filhos, porque naquela época era importante um homem ter um filho de descendência masculina, era uma questão propriamente, não de orgulho, mas de mostrar a sua descendência para outra nação. Ele não queria lhe mostrar o bebê, não queria mostrar nada, mas era uma questão simplesmente de sobrevivência, de fazer com que sua clã ali prosperasse. Então,
Abraão, com toda a sua família, ficou ali naquele lugar, esperando o que Deus lhe dissesse. Então foi assim que Deus entrou na vida de Abraão, lá em Harã, com a idade de 75 anos. Mas você pode me perguntar, uma pessoa com idade de 75 anos pode gerar filhos? Pode. Vamos ao texto para ver o que nos diz. Como é que foi, primeiramente, esse chamado de Abraão? Quantos pensamentos Abraão, logo que vemos como um homem próspero. Ele era um homem próspero, um marido fiel e um pai que não era realizado porque ele não tinha tido filhos em seus braços. Isso quer dizer, mais tarde, ele veio a ser pai de Isaac. Mas até o presente momento, ainda, ele não havia tido filhos. E quem olha para Abraão, mesmo sabendo que seu caráter diferenciava de todas as pessoas, o que eu quero que você perceba com isso? Que Abraão, ele era uma pessoa muito interessante, porque ele tinha um caráter ilibado, um caráter forte, e ele não deixava isso fugir de seus pensamentos. Então eu te pergunto, por que Deus, dentre milhares de pessoas que havia na terra, naquela altura, quando Deus projetou o plano de salvação para salvar a humanidade, a parte desse plano envolvia a escolha da nação, um plano de salvação. Deus iria escolher uma nação entre todas as nações da terra e escolher o povo, iria escolher uma nação entre todas as nações da terra, escolher esse povo iria ser fiel a ele, desse povo seu filho nascerá quem? Jesus Cristo. Olha o plano de Jesus, o plano de Deus já estava bem mais adiante do que o nosso, ele já estava prevendo o nascimento de Cristo através da descendência de Abraão. Então, amados irmãos, porque Deus escolheu Abraão para ser o início desse plano entre tantas pessoas na terra? Por quê? Eis a questão. Nós sabemos que alguma coisa Abraão, ele tinha antes de ser chamado por Deus, que nós sabemos a respeito que ele era fiel, ele tinha um caráter que poucos têm. Hoje em dia, ele era fiel à sua clã, ele era fiel à sua esposa, que apesar de ainda não ter lhe dado os filhos, ele podia muito bem ter tomado uma outra esposa. Mas, para a esposa não sentir dor, ele preferiu não tomar uma outra esposa. E assim ele foi escolhido através desse caráter que ele tem. Então Deus escolheu Abraão através desses valores, através desse caráter que ele tinha. Então veja a importância desse caráter. Eu sei que hoje, se falar em caráter, falar de fidelidade no mundo infiel pelo qual nós atravessamos, é difícil. Mas Abraão, ele tinha esse caráter, essa fidelidade, essa integridade que poucos têm. Algumas vezes você vê uma pessoa vestida de cristão, está na igreja, fala como cristão, anda como cristão, mas não tem o caráter de Cristo. Você tem que ter o caráter de cristão. Você tem que buscar a Bíblia Sagrada. Você tem que ler a palavra de Deus. Então, Abraão foi atraído por Deus como assim se atrai uma abelha através de uma flor. Então, esse era o caráter de Abraão. Hoje você crê em Jesus. Você, antes de tudo, tem que crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o Filho que abre todas as portas.
Não é você dar aquele jeitinho brasileiro e querer, vamos dizer assim, buscar um outro Deus. Porque nesse jeitinho brasileiro há muitas coisas que não podemos fazer, há muitos códigos misteriosos que nós não podemos usar quando verdadeiramente você tem um caráter de Deus. Então, você tem que decidir se você crê desse Deus poderoso que conhecemos. Então, já conhecemos um pouco da fidelidade de Abraão. Ele foi fiel no casamento, na família. Se você é solteiro, se você é casado, seja fiel à sua família, a seus pais, sua mãe. Abraão, ele sai dessa terra boa, ele era herdeiro de uma terra onde a terra dele era próspera. Acredito até mesmo que ele era um homem rico. Porém, Deus disse para ele, deixa tudo aí, deixa tudo para os teus parentes e vai para onde eu vou te enviar. E ele obedeceu a Cristo, porque Abraão, pela sua fé, ele creu, pois pela fé é que se crê. A fé não é ver, mas para crer e sim crer para ver. Então, portanto, eu digo, amados irmãos, que você tem que crer para ver essa fé que, às vezes, muitas vezes, você pensa que não pode chegar, que não vai acontecer aquela dificuldade que você atravessa. Mas Deus é poderoso e faz com que o Espírito chegue até em você. O Espírito Santo de Deus chegou até Abraão no passado e continua chamando hoje você a sair de onde está, no problema difícil, e chegar até a terra de Canaã. Portanto, eu te digo, venha, procure uma igreja, procure estar dentro da bênção de Deus. Você pode encontrar tudo isso que eu estou falando, que está escrito em Gênesis 12, versículo 2 e 3, que são as 7 bênçãos que eu vou ler para você aqui agora, e está comprovado que eu terminei de falar as 7 bênçãos que Deus outorgou a Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foram 7 bênçãos que Abraão recebeu de Cristo. Então, essas bênçãos que eu creio que você tem que crer em Cristo Jesus para que você seja abençoado. Então, portanto, eu acredito que você deva obedecer a Cristo Jesus, porque Ele vai provar a tua fé e vai te abençoar. Nós continuaremos com a segunda parte.